Ok, boa noite para vocês. Pode começar aqui, John? Tá? Ok? Grande Rafa. Nós, este ano, no UMP, vamos tratar nas estações, nos estações do ano, nós vamos tratar de um arco de tema, que é o reino invertido. E como nós vimos no primeiro estação, mês passado, previously on UMP's Station, o Eliseu trouxe para nós aí o ponto de partida desse tema, que é o rei. Este rei estranho, diferente, eu diria até esquisito, porque ao invés de ser servido, ele serve aos servos dele. Hoje nós vamos ver a continuação disso. Vamos ver os servos. Vamos começar a entender, e vamos demorar um pouco nesse processo, que tipo de servos compõem o reino, este reino diferente. Que tipo de servos o rei diferente trouxe à terra. E eu queria começar lendo alguns testemunhos com vocês de servos do passado que manifestaram de uma maneira própria, em algum momento de suas vidas, uma percepção muito clara de que tipo de servos eles eram. E eu acho que isso vai começar a iluminar o nosso entendimento e a nossa caminhada até uma compreensão mais clara de que tipo de servos nós devemos ser, se vamos ser servos deste reino. Então eu precisava que vocês abrissem aí, lessem de maneira bem forte, já que o microfone não pega assim tudo, mas eu queria que primeiramente a gente abrisse lá em Êxodo. Tem duas falas de Moisés muito curiosas, muito esclarecedoras. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Todos acharam? Lê bem forte alguém aí para mim. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu para fazer o que o Senhor está mandando? Quem é que eu sou para cumprir essa missão? Certamente a resposta pretendida por Moisés é: eu não sou ninguém para conseguir fazer isso. Pipo, uma página à frente aí, quem sabe até na mesma, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasse a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Eu não tenho capacidade para fazer o que o Senhor está mandando, eu não consigo, está além das minhas forças, das minhas habilidades, não dá para mim. Moisés, sendo chamado a servir ao grande rei, tem essa reação. Eu queria que você guardasse essa imagem na sua cabeça. Moisés, eu não sou o suficiente. Quem sou eu? Eu nunca fui, nem vou ser, não dá. Um outro servo também nessa mesma linha é Gideão. Abra sua Bíblia lá em Juízes, capítulo 6, versículo 15. Sexto livro da Bíblia, e logo depois dos escritos de Moisés, Josué, Juízes. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Alguém leia com a voz bem forte. Isso, a minha família é a mais pobre, é isso? E eu sou o menor da minha família pobre. Gideão, você deve se lembrar, está lá, é um lavrador e Deus o chama para ser um libertador. Esses juízes aí, como você deve se lembrar, não são homens de toga que ficam pondo em prática as leis do país. Juízes, nos tempos bíblicos,
eles uniam, né, como era próprio daquela época, as três funções, aí, os três poderes, mas a característica principal deles é que eles eram libertadores militares. Eles tinham o chamado de Deus para libertar o seu povo da opressão ali de algum povo vizinho. E então Gideão diz: olha, quem sou eu? Né? Parafraseando aí Gideão e comparando com Moisés, ele está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Mas quem sou eu para fazer isso? Como é que eu vou cumprir um negócio desse? Que missão é essa que está muito além da minha capacidade? Minha família não é nada, eu não sou de linhagem nobre, não sou de família de sacerdotes, é isso que ele está querendo dizer. E além disso, eu ainda sou o mais insignificante na casa do meu pai, quer dizer, na família. Né? Se a família já não é grande coisa, imagine eu, pelo menos escolhe um melhorzinho. Um terceiro servo nessa mesma ideia é Isaías. Abra lá a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pois é, Isaías estava de boas e de repente ele vê o rei. Quem vê o rei se percebe numa condição de servo imediatamente, mas aí, nem isso basta. Isaías diz: nem para servo eu sirvo, porque eu tenho lábios impuros e pertenço a um povo de lábios impuros também. Não se engane, Isaías não está terceirizando a culpa não, ele não está dizendo assim: ah, coitadinho de mim, né? Eu fui criado no meio de um povo de lábios impuros, então eu não tive nenhuma opção e agora também sou uma pessoa de lábios impuros e tal. Não, ele não está terceirizando a culpa não, ele está apenas ampliando a noção do problema. Ele está dizendo assim: não é apenas que eu ocasionalmente, pontualmente tenho lábios impuros. O problema é maior do que isso ainda. Isso é a ponta do iceberg. O povo inteiro não vale nada. E eu participo disso. Eu sou desse povo. Não dá para servir esse rei. Esse rei que eu estou vendo? Não dá. Não consigo. Mais um profeta, dessa vez Jeremias. Algumas páginas à frente, aí Jeremias 1,6. Alguém lê bem forte. Jeremias capítulo 1, versículo 6. Eu não passo de uma criança, né? Não é criança no nosso sentido, né? Mas ele de fato se sentiu incapaz. Talvez ele fosse um jovem, um adolescente, ele não era ainda considerado alguém que pudesse sair por aí dando bronca nos outros como um profeta deveria fazer, possivelmente abaixo dos 30. Mas a questão é que Jeremias, e ele era um sujeito muito bem nascido, Jeremias diz: olha, eu não posso de uma criança, ai de mim, não tenho condições de servir ao rei naquilo que ele está requerendo de mim. Novo Testamento, mais dois personagens, desta vez Lucas 5, versículo 8. Pedro. Lucas 5, 8. Bem forte. Vai. Diante de tamanho evento, Simeão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-se de mim, Senhor, pois sou um homem pecador. Isso, quer dizer, Senhor, ele reconhece em Jesus o seu Senhor, mas ao mesmo tempo ele reconhece nele mesmo alguém menos do que servo. Não dá para servir esse Senhor. O que tinha acontecido aí? Qual é o evento? Está aberto ainda? Vê só o título lá do...
Pesca maravilhosa, é isso? Então, quer dizer, Jesus fez alguma coisa incrível, né? Os pescadores experientes já tinham tentado de tudo, não tinham pescado o suficiente, ou não tinham pescado nada, na verdade, e Jesus, então, com a sua simples palavra, reverte toda a situação, e eles têm peixes quase que suficiente para romper as redes ou afundar o barco deles, precisam de ajuda de outros, e Pedro atina com aquilo, fala: se ele manda até nos peixes, quem sou eu para servi-lo? Afasta-te de mim. Último dessa série, Paulo, 1 Coríntios 15, 9. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, lê bem forte aí. Isso, a gente podia ter selecionado qualquer um das outras, acho que umas 3 vezes que Paulo fala, né? Eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, eu persegui a igreja de Deus. Está no histórico dele. Ele não consegue ser chamado pelo Senhor para servi-lo e simplesmente ignorar o seu próprio passado. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele fez. Na verdade, enquanto ele ia fazer isso, ou seja, ele ia perseguir a igreja de Deus, ele é interrompido, né, na estrada para Damasco, aquela luz mais forte do que o sol do meio-dia, e então ele diz: quem és tu, Senhor? Ele já percebe que é o Senhor que está à frente dele, assim como Isaías, ou Pedro, ou qualquer um deles. Quem és tu, Senhor? Né? Porque me persegues? Quem és tu, Senhor, que eu estou perseguindo? Ainda nem sei quem é, mas já sei que é Senhor. E ele é chamado por Deus para servi-lo, mas depois de anos, quando ele escreve a carta aos Coríntios, já um apóstolo, né? Ele diz: eu sou um dos apóstolos, já um apóstolo, mas ele continua sabendo quem ele é, de onde ele veio. Eu sei qual é o meu currículo, eu conheço o meu histórico, eu sei quem eu sou. Facilmente ele poderia ser um Moisés dizendo: quem sou eu para ser apóstolo? Ele não argumentaria em termos biológicos, né? Minha língua é pesada. Ele não argumentaria em termos étnicos, o meu povo é de lábios impuros. Mas ele argumentaria de uma maneira muito particular, com a sua própria história. Com aquilo que eu fiz, servir o Senhor, mas eu persegui a igreja de Deus. Essas imagens, estas 6 imagens, esses personagens, nesses momentos críticos de suas vidas e nos momentos nos quais eles percebem de uma maneira muito aguda quem eles são em relação ao seu Senhor. Guarda um pouco essas 6 imagens na cabeça, essas 6 expressões verbais, essas 6 palavras que eles falam, e tenta sintetizar isso. Que tipo de servo é servo deste reino invertido? Diga lá. Quem conseguiu formular uma expressão que nos ajude a entender que tipo de servo é servo deste rei, deste reino invertido? Anti-heróis? Bacana isso. Anti-heróis. O que mais? Vamos lá? Qualquer um? Isso é uma resposta de preguiçoso ou realmente você refletiu aí, tá? Refletiu, tá. Então, qualquer um. Bacana. O menos provável. O último depois de ninguém, né? O final da fila lá. O que mais? Anti-herói. Um qualquer ou qualquer um. O menos provável. O que mais? Pecador. Ok. O que mais? Incapaz. Puxa, um currículo terrível, né? Se você quiser arranjar emprego, currículo desse, está lascado. O que mais?
Ok, maturo. O que mais? Quem está contando aí? Deu 10 já, não? Eu paro no 10, vai, mais um. Nenhum? Pensa bem, são 6 personagens que, por mais que sejam diferentes ou fossem diferentes as situações, todos foram muito parecidos. O que te evoca essas imagens? Vamos lá, mais um. Pessoas transformadas, né? De anti-herói em outra coisa, né? De pecadores em outra coisa, de qualquer em alguma outra coisa. O que mais? Despreparados. Bom. O que mais? Essa vai lá para o YouTube, especialmente para vocês arminianos, né? Avance para os 15 minutos, né? Você já compartilha com o segundo certinho para o cara assistir, né? Peraí. Eles têm um potencial para nada. Entendi. O que você falou aí, Ramiro? Humildes, tá. Então, quer dizer, é meio tábula rasa, né? Os caras eram meio que uma folha em branco, Deus podia escrever o que Ele quisesse ali. Uma tela em branco e Deus fez a pintura. Bacana, gostei. Bom, só para a gente avançar um pouquinho, essa realidade, essa imagem que a gente está construindo aqui aos poucos, ela aparece num outro âmbito também, que é, digamos assim, nacional ou coletivo. Primeiro, um versículo interessante sobre Israel. Abra de novo lá em Isaías 41:14. Isaías 41:14. Bem forte aí. Alguém com uma tradução dessas mais moderninhas? Se tiver, pode ler. Mas não tendo, pode ler qualquer um. Vai. Só lê forte. Coral. Isso, não temas, ó verme de Jacó. E depois? 41:14. Povozinho de Israel. Né? Na sua é vermezinho, povozinho, né? Não deixa margem nenhuma para contestação. Deus está chamando a nação inteira de Israel de verme, mas não é no sentido de coisa nojenta ou desprezível. É porque eles estão numa situação difícil e Deus está dizendo, eu vou ajudá-los. Mas antes de dizer eu vou ajudá-los, Deus está constatando um fato. Vocês não têm força nenhuma para se ajudar. Vocês não têm recurso nenhum para resolver isso aí. Por isso que eu vou ajudá-los. Então a ideia do verme, o vermezinho, o tradutor já quis dar um empurrãozinho aí para o autor sagrado, né? A ideia é que Israel não é nada diante do desafio que vem, mas eu vou ajudá-los. Vocês são apenas homens. Como é que vocês vão chegar lá? Como é que vocês vão vencer? Como é que vocês vão conseguir? De jeito nenhum. Mas eu vou ajudá-los, porque eu sou o Redentor de vocês. Israel inteiro, verme, homem,
sem força, sem capacidade nenhuma. Tem um outro que é Miqueias 5:7. Esse aí, quem achar primeiro, está valendo uma mini pizza. Miqueias 5:7. Olha lá, todo mundo cantando a musiquinha aí. Você me quer 5:2? Não, 2. Tá vendo? Eu não pus o óculos. Versículo natalino lá, né? Então Belém, uma vilazinha desprezível, nem entrava no censo, né? Você ia lá no IBGE, não tinha Belém. Pequena demais para ser contada entre as milhares de Israel. Mas, mesmo sem entrar no censo, de vocês nascerá o rei. Quer dizer, vocês não têm valor nem mesmo para constar como uma vila que se preze. Mas na invalidade de vocês, na pequenez de vocês, em qualquer escala, de vocês nascerá aquele que vem lá da eternidade, aquele rei, o rei do reino que nós estamos estudando. Bom, esses 2 versículos, que são mais coletivos, nos servem de ponte para pensarmos agora como é que esse testemunho de tantos servos do passado nos ajuda como igreja. Como igreja. Se os servos do reino invertido são assim, onde que a gente se encaixa nisso? Como é que a gente aplica isso para nós? Não basta, seria uma aplicação muito pobre dizer assim, bom, agora quando eu conhecer alguém que não é crente, e aí eu senti no meu coração que eu deveria falar de Jesus para ele, agora já não posso mais dizer, Senhor, eu não sei falar direito, não sei o que. Essa é uma aplicação muito, muito estreita do texto lá. Podemos ampliar mais isso. Porque na igreja, no Novo Testamento, essas circunstâncias tão materiais, tão cotidianas que geraram as diversas reações, né? Salvo uma ou outra, por exemplo, de Isaías e Jeremias, mas essas circunstâncias, essas percepções tão básicas, no Novo Testamento elas são aprofundadas, digamos assim, são espiritualizadas, são elevadas a um outro nível, ao nível espiritual. O vermezinho não é só porque o povo não tem capacidade bélica. O incapaz não é apenas porque é gago. Há outras incapacidades aqui em jogo. Vamos abrir no Novo Testamento agora? Vamos começar por Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 6 até 8. Quem achou pode ler. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Fracos, não bons, não justos, pecadores. Então, é um outro tipo de fraqueza, não é fraqueza na fala, não é uma fraqueza militar, uma fraqueza espiritual, chamada pecado. Abra lá
em João, capítulo 15, versículo 16, palavras de Jesus. João 15, 16. Em meu nome. Então, veja, a fraqueza espiritual aí descrita é tão grande que nem mesmo escolher o Senhor nós escolhemos. Nem para isso presta. Não fostes vós que escolhestes a mim. Vocês não estão bem porque escolheram bem o seu Senhor. Na verdade, foi eu que escolhi vocês. Na fraqueza de vocês, sendo ainda pecadores, fracos, não bons, não justos, o Senhor escolheu servos. Escolheu servos entre aqueles mais incapazes, pelo visto. Mas foi Ele que escolheu. E escolheu para quê? Para que vades e deis fruto. Deis fruto. E aí a gente se aproxima um pouco mais do nosso tema, porque nosso tema não é predestinação, mas os servos do reino. E quando o Senhor, lembra sempre, Senhor não é aquele pronome de tratamento que a gente dá para quem é um pouco mais velho, para quem tem algum cargo de chefia. Senhor no Novo Testamento é o dono do escravo, né? Não é só o patrão porque contratou na CLT, é o dono mesmo, é o dono da casa, e os escravos, os seus servos, são sua propriedade, fazem parte da sua casa, dos seus bens, suas vidas lhe pertencem. E esse Senhor então escolheu servos fracos, como nós estamos vendo, e os escolheu para que eles possam lhe dar fruto. Vamos ler mais um versículo. Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Efésios 2, versículos 8, 9 e 10. De novo a ideia aí da eleição, né, da predestinação, mas esse não é o nosso assunto principal, ele é o fundamento para o nosso assunto. O Senhor escolheu servos. Ele não escolheu servos de acordo com a sua capacidade, pelo contrário, escolheu servos fracos, não bons, não justos, e também não os escolheu para que eles ficassem na mesma situação, mas os escolheu para que eles pudessem dar frutos, no primeiro texto, fazer boas obras, nesse segundo texto, mesma coisa com palavras diferentes. Então são servos escolhidos para servir, servos fracos escolhidos para servir, servos incapazes para servir, servos anti-heróis para servir. Tudo aquilo que a gente pensou lá no começo se aplica agora. Que tipo de servo é esse que foi escolhido para servir, para dar bons frutos, para fazer boas obras? Esse tipo de servo aí. Cada um deles lá no passado foi chamado para dar bons frutos, para fazer boas obras que o Senhor tinha designado para eles. Não foram chamados por sua capacidade, antes, pelo contrário, como vimos, dentro das suas incapacidades. E Deus não mudou de método. Ele continua chamando incapazes para servi-lo. Mais um texto, 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, versículo 1 até o 3. Será que é isso mesmo?
1 Coríntios 12, do 1 até o 3, por favor. A respeito dos dons espirituais, concreto, irmãos, que tenhais desse conhecimento. Sabeis que, quando eres pagãos, de uma maneira ou de outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos humanos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então veja, Paulo diz assim, vocês não podem ser ignorantes, vocês não podem desconhecer isso. É essencial que vocês entendam isso. E ele vai falar dos dons espirituais. A gente vai falar de dons espirituais no acampamento, tá? Se você tem dúvida a respeito disso, se você não entende muito bem o seu dom, se você não sabe qual é o seu dom, se você nunca exerceu, se você não sabe onde compra, então inscreva-se no acampamento, Acampa Raízes. Temos cartazes nas portas aí, com QR Code para você ir direto para o link. Mas, então hoje a gente não vai falar sobre dons, mas veja que o texto está falando sobre dons, ele está falando sobre serviço. Eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes a respeito dos dons espirituais. Quer dizer, como é que vocês vão servir a este rei? Eles não podem fazer isso na ignorância, eles têm que entender como é que funciona. Né? Description job, aí, né? Vocês têm que entender. Mas aí ele diz que antes, no seu estado natural, digamos assim, cada um daqueles irmãos servia senhores errados, ídolos mudos. Eles iam atrás de ídolos mudos, eram atraídos, né? A tradução do irmão ali. Bom, se antes vocês serviam a senhores errados, senhores mudos, agora não. Agora não. Mas aí Paulo acrescenta, entendam, meus irmãos, vocês não podem ser ignorantes, vocês precisam entender. Ninguém diz Senhor Jesus, e aí é claro, Paulo não está dizendo que essa frase mágica não pode ser dita por quem não é de Deus. Claro, qualquer pessoa que não é de Deus também pode dizer Senhor Jesus. O próprio Jesus diz isso, lá naquele dia ele diz, Mateus 25, muitos chegarão lá dizendo, Senhor, Senhor, tal, né? Servíamos ao Senhor, tal. Não conheço vocês, né? Eu não dei follow em vocês, então a gente não se conhece. Mas não é, a questão é, se vocês serviam senhores errados, mudos, inúteis, vocês também eram mudos e inúteis. Mas agora, pelo Espírito de Deus, vocês podem dizer Senhor Jesus. Não é a frase, percebe? A questão é que agora vocês podem ser servos do Senhor Jesus. Vocês podem dizer, o Senhor Jesus é o meu Senhor. Pelo Espírito de Deus. Então veja, a gente já viu alguns textos ligando esses incapazes que foram escolhidos para servir com boas obras e bons frutos. Mas agora esse texto nos dá uma clareza maior, dizendo que é pelo Espírito que isso acontece. É pelo Espírito que eles são escolhidos, sendo fracos. É pelo Espírito que eles são capacitados a servir, mesmo na sua fraqueza. Porque eles não são transformados em super-homens. Eles são habitados pelo Espírito de Deus, o que é muito melhor. É muito melhor. Ok. Então veja, vocês por natureza serviriam outros senhores, mas pelo Espírito agora vocês servem a Jesus, e Ele vos escolheu para as suas boas obras, para vocês darem frutos. Agora esse conjunto de informação nos leva de novo a Romanos. Romanos capítulo 4, versículos 4 e 5. Alguém leia, por favor. Para quem trabalha, como é que é lá? Para quem trabalha, o salário não é um favor. Óbvio. Você trabalhou 30 dias, você espera, você tem o direito de receber. Você trabalhou, mas
Pastor, o senhor saiu do track aí, né? Pô, Paulo está falando de salvação. Aquele que crê não trabalha, né? Ele recebe a salvação não porque trabalhou, mas pela graça, pela fé. Mas será que esse processo só acontece uma vez na vida do cristão, na hora da salvação? Será que o resto da nossa vida é pelos nossos méritos? Será que depois de sermos salvos pela graça, a gente começa a servir ao Senhor pelas obras? Será que depois de recebermos a salvação, sem merecermos, dali por diante, é cada um por si? Ou o justo viverá pela fé? Em outras palavras, não há nenhum outro processo, não há nenhuma outra dinâmica entre nós e Deus, senão a da fé. Quando nós recebemos, nunca é porque trabalhamos, mas sempre pela graça. De maneira tal que a gente não tem salário. Não tem salário. Se Ele nos salvou, nos escolheu, como os textos a gente viu, não pela nossa capacidade, mas na nossa incapacidade. Se Ele dá o seu Espírito para que nós possamos fazer as boas obras e render os frutos que Ele planejou que dessemos. Há duas possibilidades. Ou nós tomamos esta salvação, estamos de posse desse Espírito Santo e não fazemos o que Ele mandou, não o servimos, ou nós, de posse dessas bênçãos, o servimos. Se nós não o servirmos, somos servos maus e negligentes. Se nós o servirmos, passamos a merecer o salário? O que vocês acham? Romanos ainda, versículo 11. Aliás, capítulo 11, versículo 6. Romanos 11, 6. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se tudo que recebemos é pela graça, então a graça continua sendo graça em toda a caminhada cristã. Vamos voltar para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15 agora. Versículo 10. Apóstolo Paulo, grande missionário, grande teólogo, grande pastor, sabe-se lá quantos anos de ministério, ele, olha, trabalhei pra dedéu, ralei mesmo. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então não há outra dinâmica disponível. Não tem um momento em que a gente chega a um patamar da vida cristã em que a partir daqui, agora é por mérito, eu vou trabalhar e vou receber aquilo que eu mereço. É daqui até o final, recebendo aquilo que eu não mereço, pela graça. Porque por mais que eu sirva ao reino, eu só o servi com aquilo que me foi dado de graça. Então eu não empenhei nada de meu. Eu não pus nada de meu ali. Cada gota de suor, cada navegação perigosa, cada perseguição dos judeus, cada prisão dos romanos, cada texto pensado e refletido a respeito das grandezas do Evangelho, cada pessoa convertida, cada igreja plantada pelo apóstolo Paulo, foi ele que fez. Todavia não eu, mas a graça do Senhor comigo. Então assim são os servos do reino. Eles são chamados a trabalhar
não pela sua capacidade, porque eles não têm, mas na sua incapacidade. Eles não são chamados porque são tão especiais, mas eles são uns quaisquer. Eles não são chamados por serem heróis, mas por serem o contrário disso. E quando eles atuam, quando eles agem, quando eles servem, quando eles fazem aquilo que o Senhor mandou eles fazerem, eles não deixaram de ser nada disso, porque é só o Espírito da graça de Cristo que está atuando neles. Último texto. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Coríntios 4, 7. Pois, quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que tens que não venhas recebido? E se recebesses, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveres dado? Paulo está dizendo, mas você recebeu tudo. De graça. Tudo aquilo de bom que te faz destacar, né? que te faz sobressair em outra versão. Tudo aquilo que você fez de bom, os frutos, os bons frutos que você rendeu, as boas obras que você fez, você só fez porque a graça te escolheu, porque a graça te capacitou com o Espírito e porque pela graça o teu Senhor te mandou fazer. E você está orgulhoso do quê? Você está reclamando do salário de quê? Você está achando-se um pouco melhor do que o outro? Por quê? Você está achando que você merece um tapa nas costas? Você merece uma plaquinha do conselho? Você está achando que você merece um tratamento diferenciado do Senhor? Você está achando que talvez Ele não tenha sido muito justo ao te dar algum problema X ou Y? Alguma coisa você não entendeu. Você perdeu o ponto em algum momento. Você está achando que você é um bom servo, que foi escolhido pela sua grande capacidade e agora deve aguardar o seu salário. Mas se não for isso, então é pela graça. Agora, se for pela graça, é por isso que Paulo lá naquele outro texto fala assim, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. Se vocês ignorarem essas realidades espirituais, talvez vocês até façam grandes coisas. Talvez vocês se destaquem no meio da multidão e recebam a tal da plaquinha do conselho, mas não vai adiantar nada. Porque neste reino não se recebe salário. Não se recebe salário. Recebemos a graça de servir, a graça de sermos escolhidos para servir, a graça de sermos capacitados a produzir fruto, a graça de sermos chamados a boas obras que Deus preparou desde a eternidade para nós. E se nós nos omitirmos, se nós nos acomodarmos, se nós cruzarmos os braços, se nós formos negligentes, nós perderemos o bonde da história do reino de Deus. O reino de Deus não perderá nada. O tio da Esther diz para ela, olha, se você ficar assistindo aí do palácio do rei os judeus serem dizimados, se é isso que você pretende fazer, então fique sabendo, Deus vai levantar salvação de outra parte, mas você não terá parte com Israel.
Mas quem sabe não foi para isso que Deus te pôs aí? Então nós podemos até nos omitir? Podemos. Podemos. Mas o prejuízo é nosso. Agora, se nós formos em frente, não ignorarmos essas realidades, mas procurarmos vivenciá-las, experimentá-las, vivê-las em nossa vida de verdade. Essas realidades maravilhosas da graça de Deus, da capacitação do Senhor, do chamado de Deus, de pertencimento ao reino, nós serviremos, não em troca de um salário, mas porque a graça nos foi dada. Então, se precisamos pensar a respeito deste reino invertido, onde as coisas são todas trocadas, onde o Senhor serve os servos, nós precisamos não ignorar, nós precisamos reconhecer que por mais que haja inversões no fundamento das coisas, na dinâmica deste reino, uma coisa permanece: o reino não é nosso, nós somos servos, devemos servi-lo, porque Ele já derramou sua graça e o seu Espírito sobre nós. Esse é o nosso desafio, mas é um tipo de desafio diferente, aí sim, porque é um desafio feito a incapazes que são capacitados pela graça. Então, o seu desafio, meu irmão, minha irmã, pela graça de Deus, você terá a capacitação, a graça do Senhor de servir. Não volte atrás, não se amedronte, não negligencie, não finja que não é com você. Abrace a missão, vá em frente, porque a graça do Senhor é a nossa força. Ele nos capacita, Ele que nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos deu seu Santo Espírito. E se nós o servirmos sem arrogância, sem o orgulho daqueles que trabalham para receber salário, Ele nos recompensará com os frutos que o agradam, com as obras que Ele preparou desde a eternidade para nós. Que Ele mesmo nos abençoe.